Beleza. Então, olha só, gente. O nosso foco é a avaliação de investimentos com um cunho mais prático. Então, aqui é um site, Infomoney, que é um site bem conceituado, que cada um de vocês pode tirar um tempinho do dia para dar uma olhada e para começar a exercitar um pouco essa capacidade que nós temos de analisar os investimentos, mas olhando também as questões da própria empresa e também olhando as questões externas. Olha só, essa primeira tela que vocês têm é uma tela resumo dos investimentos em bolsa hoje comparando com ontem. Então, hoje comparando com ontem, a bolsa caiu 1,19%, 1,2% arredondando. Então, uma pequena queda aí. E o principal motivo dessa queda foi, como está aqui nesse azulzinho aqui, ó, né, as incertezas que o Brasil tem em relação ao rombo fiscal que o governo vai ter, já é uma certeza, por todo o dinheiro que ele está gastando contra ou para ajudar as pessoas e empresas nessa pandemia do vírus. Então, na realidade, notem que uma ação governamental repercutiu na Bolsa. E o que significa esse Ibovespa? Como é que você vai usar a matemática financeira nesse processo? Para quem não sabe, a gente depois vai ver isso com mais calma um pouquinho mais para frente, mas só para adiantar um pouco o assunto, o Ibovespa é uma cesta dos principais índices das principais empresas do Brasil. Nesse índice tem Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Gerdau e várias outras. Ele constantemente a Bolsa vai tabulando esse índice para ver se uma empresa precisa sair, outra precisa entrar e assim por diante. Então, isso aqui é uma média, não quer dizer que o meu investimento em Bolsa caiu quase 1,2% hoje. E aqui você tem um pouco dos investimentos individuais de cada empresa. Então, por exemplo, as maiores altas hoje foram das empresas aéreas, as duas primeiras, né? Então, a Gol e a Azul. Então, a Gol, ela aumentou 8%, quase 8,5%, de ontem para hoje. Uma ação da Gol custa quase R$20, R$19,50. Então, se você vai comprar 100, você vai gastar aqui R$2.000 mais taxa para você investir na Gol. Mas será que eu posso esperar esse mesmo aumento amanhã? Nós não sabemos. Qual é a nossa ideia para vocês isso? É que vocês têm uma capacidade não de adivinhar o desempenho de uma ação, mas de, mais ou menos, avaliando o mercado, tentar antecipar empresas que podem ter um bom desempenho e outras que podem ter um desempenho não tão bom, tá? Só que atualizou aqui, mas quero na mesma. Algumas ações caíram? Sim, então temos empresas que caíram 3% e tudo mais. A Vale caiu 3%, BR Malls caiu 3%, que administra shoppings e assim vai. Então, o nosso trabalho agora é entender como é que essa análise é feita. E uma ação que está sempre boa, ou sempre não, que tem um desempenho bom, é a Magalu. Vamos ver como é que a Magalu está hoje. Não lembro como é que é o código dela, acho que é assim. Aqui. Cada empresa tem uma ação com um código de 4 letras. Então, hoje a Magalu caiu 1,13, acompanhando um pouco a Bovespa, mas no ano ela está com uma variação positiva de 70%. Então, notem, um investimento que já rendeu 70%, quase dobrou, é ótimo, né? De janeiro até o mês 8, é maravilhoso. Nas últimas 52 semanas, mais que dobrou. Mas hoje ela perdeu dinheiro. Então, a nossa pergunta é assim, será que esse desempenho ele vai se concretizar para frente? E aqui é um pouco do resumo da própria empresa que vocês têm aqui. Então, também é informação para que a gente possa fazer a nossa avaliação fundamentalista dessa empresa. Ok? Então, eu só mostrei para vocês isso
para que cada um consiga já adquirir um hábito de ter ou ler informações do nosso contexto. Nesse caso, o nosso contexto é o contexto das organizações. Os cursos de gestão, contábeis, economia, administração, as engenharias de produção, e assim, uma outra leva, eles têm um pedaço que é uma avaliação financeira. E para quem for trabalhar com esse pedaço para frente, para o futuro, tem que ter uma boa relação para entender como as várias variáveis que existem, internas e externas, afetam a empresa positivamente ou negativamente. E ler o Infomoney, ler o Yahoo Finanças e vários outros sites é uma maneira que vocês tenham, o valor também é interessante, para que vocês tenham uma informação de qualidade sem pagar nada. Vai pagar só internet, se for o caso. E aqui tem uma série de outras informações interessantes, tá? Eu só vou passear um pouquinho pelo site para que vocês vejam um pouco mais sobre ele. Aqui é o desempenho da Magazine Luiza ao longo de um tempo. Ó. Aqui eu tenho uma semana, um mês, 3 meses, um ano. Então, notem que um ano eu tenho uma queda aqui em 2020, mas depois eu tenho uma tendência de alta, um tropeço aqui, mas eu tenho uma tendência de alta, tá? E aqui um tempo um pouco maior, desde 2016 até agora eu tenho lá uma tendência boa aqui, uma queda, mais tendência de alta. Então, quem quiser investir nisso, pode trabalhar. Um pouco do histórico da empresa, então aqui eu posso escolher uma empresa e ter informações sobre ela ao longo de um tempo, avaliar os principais motivos e tudo mais. Quem quiser, aqui dados financeiros, quem quiser ter mais informação ainda, pode entrar no próprio site da empresa e baixar o relatório que eles têm lá. Eles são obrigados a publicar isso para um avalista ou analista consiga fazer uma boa avaliação dessa empresa. Então, eu só vou abrir um site aqui no Excel, já para mostrar para vocês, a gente começa a discutir um pouco dos índices. Ok? Se quiser fazer alguma pergunta também, pode perguntar, que a gente vai discutindo aqui, que é o que importa. Espera um minutinho só, está abrindo o Excel aqui. Deixa eu ver o que a Infomoney traz da Magalu aqui no Excel. Não traz nada. O site está corrompido aqui o arquivo. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso passar para frente dessa parte mais real do mundo de ações? Sem problema? Então tá bom. Vamos voltar para o nosso slide. Até amanhã eu publico para vocês no sistema, que eu não publiquei ainda. Vou terminar essa parte de hoje. Bom, nós paramos aqui, pessoal, numa ideia mais concreta de uma avaliação que a empresa pode divulgar para vocês, analistas de investimentos, ou cada um tendo os dados da empresa em mãos, fazer minha própria avaliação, meu próprio cálculo e ter as minhas próprias conclusões acerca de como essa empresa está. Ok? Então, nós paramos aqui na análise vertical e horizontal dos dados. A vertical é uma análise dentro de um período, avaliando um demonstrativo contábil. Aqui eu estou, por exemplo, com o DRE, numa análise vertical, que o cálculo, que é uma regra de 3, indica que de tudo que você vendeu, 69% no primeiro ano, a empresa gastou com custos de produção. Se eu tenho uma fábrica de produção do produto, se eu tenho uma empresa de varejo que comercializa, compra e vende um produto pronto, eu tenho o que eu gastei para comercializar, para comprar a mercadoria pronta,
se eu tenho uma empresa que presta serviços, um hospital, uma escola, uma consultoria, é o custo que eu tenho para prestar o serviço em si. Por que você avaliar, só para retomar um pouco a nossa conversa e partir para frente, por que você avaliar os fundamentos da empresa no demonstrativo contábil ativo e passivo, isso é importante para tomar de decisão. Porque eu posso avaliar, por exemplo, que do que você produz ou produziu no primeiro ano, quase 70% foi custo. Então, a sobra aqui para remunerar as outras coisas e para gerar lucro é 30% das vendas. Então, é uma sobra, dependendo do setor que você trabalha, pequena, porque não vai sobrar muita coisa para pagar despesa, despesas de vendas, administrativas, os juros que você paga para os bancos, que é o que você deve, e ainda assim gerar um certo lucro. Porque a empresa existe também para ter lucro. Ela vai cumprir a sua missão, né, ter o seu serviço, mas para você ter o sustento da empresa ou a existência dela ao longo do tempo, de modo perene, eu tenho que pensar que eu tenho que ter lucro. Eu tenho que pagar 3 senhores. Eu tenho que pagar o governo, na forma dos impostos. Eu tenho que pagar o banco, na forma de juros, e eu tenho que pagar o acionista na forma de dividendos. Mas se eu não tenho lucro que pague isso, a empresa vai fechar. E qual que é a ideia de trabalhar com a vertical ao longo do tempo? Eu consigo perceber nesse caso aqui, ó, no primeiro ano, em comparação com o segundo, que houve uma queda bem acentuada da porcentagem ou da proporção do custo. No primeiro ano, de cada 100 reais que você vendeu, você gastou 69 mil para produzir. No segundo, esse custo cai para um pouquinho mais da metade, aos 52%. Então, qual é o efeito prático disso? Se você gasta menos, a possibilidade de sobrar aumenta, que é importante, tá? E aqui, notem que o meu resultado final permaneceu mais ou menos igual. De tudo que você vendia no primeiro ano, a sobra final era 9%, quase 9,5%. Aumentou um pouquinho para 9,8%, depois para 10,1%. Então, mesmo economizando bastante aqui no custo, com certeza ela gastou mais em outra coisa. Gastei menos para produzir, mas gastei mais em outra conta. Por exemplo, despesa administrativa. Era 4, aumentou para 5, aumentou para 8,5. E os juros caíram um pouco. Mas, no fim das contas, houve um aumento aqui do que é mais expressivo. Tá ok? Então, notem que o ponto fundamental de você fazer essas contas é ter uma ideia clara de como essa empresa está. E pensando que essa empresa é um investimento que você pode fazer. E a partir daí, você vai decidir se você vai investir ou não. Então, esse é o nosso panorama geral. E hoje nós paramos por enquanto, tá? Bom, a horizontal ela é um complemento da análise vertical, porque você vai ter uma ideia conta a conta. Então, conta com ela mesma, para ver se o volume de dinheiro que você tem nessa conta aumentou ou diminuiu em termos absolutos. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o nosso ativo. Eu tinha de investimentos no curto prazo, investimentos em caixa, investimentos em estoque e em venda a prazo, quase 500 mil reais. Ó, mas do primeiro para o segundo, você vê que foi para 900 mil reais. Então, houve um crescimento. Esse crescimento foi de quase o dobro, quase dobrou, 93%. Então, a horizontal ela vem avaliar valor por valor. Quando você vê lá os passivos e quer discutir algum tipo de financiamento, o financiamento em si, o valor dele diminuiu, concordam? Era 226, passa para 161 mil.
A pergunta nossa é assim, mas cair financiamento, para você que vai avaliar se investir nessa empresa é bom ou ruim, é bom isso, foi um bom negócio? Faz diferença? Esse é um ponto fundamental. A mesma coisa que você avalia o seu DRE, que é venda e lucro. Então, a minha venda, ela era 900 mil, passou para 1.400.000, aumentou. Então, eu vendi mais. Eu vendi 60% a mais. Vender mais é importante? Vender mais é importante, porque se eu vendo mais, eu tenho a possibilidade concreta de ganhar mais dinheiro, de sobrar mais. E o custo, que representava 60% no primeiro, lá na vertical, depois caiu para 50%, ele aumentou um pouquinho, mas aumentou menos que as vendas. Era 640, passa para 774, aumentou 20%. A venda aumentou 60%, o custo aumentou 20%. Então, qual é o efeito prático disso? A minha venda aumentou mais que o meu custo. Isso é bom para a empresa vender mais, aumentar mais a venda, que o custo é bom. Então, eu tenho que começar, cada um tem que começar a pensar nesse detalhe. Porque o próximo detalhe é você aplicar a matemática financeira. É calcular em cima desses dados um VPL, calcular um PV, que a gente não viu ainda, que é relação preço-lucro, é avaliar perspectivas, é calcular risco. Então, a gente vai começar a evoluir do cálculo matemático em si, mas com uma base agora de fundamentação com outras informações, que é a própria empresa. A gente vai começar a juntar, vai aumentar o nosso quebra-cabeça. O que antes era só cálculo financeiro, passa a partir de agora a ser um cálculo financeiro atrelado a mais informações. E nesse caso aqui, só lembro vocês que é um exemplo de um caso, de um problema, mas que não é real. Ele é um caso criado para que vocês possam perceber algumas nuances importantes numa boa avaliação. Tá? Bom, vamos tentar discutir agora um pouco dos algum tipo de cálculo de quocientes, tá? Que a gente aumenta um pouco o nosso leque de análise, saindo só, ou não ficando só na análise vertical e horizontal, e discutindo um pouco os nossos índices, tá? Eu só vou também discutir o princípio disso, que é a avaliação de liquidez para vocês. Aqui um ponto importante é você discutir o seguinte, ó. Também a gente já deu uma olhadinha, mas só vou retomar para passar para outras coisas. Ninguém vai decorar índice, porque na prática, para uma boa empresa que possui um bom sistema, um bom software de gestão, ou um software financeiro, um software contábil, desde que você consiga alimentar esse software com as informações corretas, tudo que a gente for ver agora, nesse começo, em termos de contas, em termos de índices, você pode ter essa informação pronta para você, é um toque, é um clique. Mas o que o sistema não traz para ninguém é uma informação em termos de análise, vale a pena fazer isso, vale a pena fazer aquilo, quais são os riscos dessa parte e coisas desse gênero, tá? Então, assim, o primeiro grupo, já sabendo que ninguém vai decorar nada, é o grupo da liquidez. A liquidez significa se a empresa consegue pagar as contas ou não. Uma pergunta simples aqui é a seguinte, quando você pega uma empresa que vai demonstrar para vocês tudo que ela investiu, ou que ela tem de dinheiro ou de investimento, e vai também mostrar tudo que a empresa deve, como é que eu posso saber se ela vai conseguir pagar as contas ou não? Como é que eu consigo saber, olhando as informações que a própria empresa divulga, se ela consegue pagar as suas contas e, por consequência, garantir uma lucratividade mínima para o dinheiro que você quer investir lá? A forma mais simples de você saber se ela vai conseguir pagar as contas ou não é comparar dinheiro, mesmo por enquanto
que ele não seja disponível na hora, mas é um dinheiro ou quase dinheiro. Estoque não é dinheiro, mas quando você vender e receber vai virar dinheiro. Venda a prazo também não é dinheiro, mas quando você receber a venda a prazo vai virar dinheiro, e assim vai. Vou comprar dinheiro ou quase dinheiro com conta para pagar. O que você espera? Que o dinheiro que eu tenha seja maior que as contas que eu devo, para que você consiga pagar o que você deve e ainda sobre um pouco para fazer outras coisas. Novos investimentos, por exemplo, para, de repente, adiantar outras contas, para pagar outras contas, para dividir e o que mais você quiser fazer com o seu dinheiro que sobrou, porque você fez um bom trabalho em termos de equilibrar dinheiro e tá? Aqui, a gente começa a entrar nos índices de modo mais específico, que é um pouco do cálculo da ferramenta em si, indicadores. A pergunta mais simples é a seguinte: qual é a função que o indicador tem? Alguém se habilita? O indicador ele indica alguma coisa. E por que é interessante para a empresa ter algum tipo de indicador calculado já? O indicador ele vai indicar uma situação boa ou ruim para a empresa. Ele vai indicar uma oportunidade para que você possa, de repente, com novos investimentos, aproveitar melhor essa situação, ou pode também dizer algum tipo de ameaça. Essa ameaça pode repercutir nos meus negócios, eu posso não ter o lucro que eu esperava, não conseguir pagar as minhas contas em dia, porque eu não consigo vender o que eu produzi, não consigo transformar aquele estoque, por exemplo, que eu comprei, que eu produzi, está encalhado em dinheiro. Tá? Então, primeiro índice é liquidez corrente. Não se preocupe em decorar, mas entender o que significa isso. E esse entendimento de cada índice começa para que vocês possam avaliar um pouco das variáveis da fórmula. Porque você vai olha assim, mas o que é o ativo circulante e o passivo circulante? Bom, o ativo circulante o que é? É todo investimento que você fez de prazo curto. Então, caixa, duplicatas e estoque. Prazo curto, investimento de prazo curto é ativo circulante. O passivo, nesse caso circulante também, também indica curto prazo. Tudo que é circulante é curto prazo. Mas o que significa o passivo circulante? Uma visão mais financeira, o passivo tem dois grupos. O passivo não circulante e o passivo circulante. O passivo circulante é tudo que a empresa deve. Tem que pagar, mas deve no curto prazo. Tudo que eu devo, então, desde você pensar em salários, é um passivo. Impostos a pagar, é um passivo. Você vai comprar do seu fornecedor a prazo, é um passivo. E aí vai. Então, aqui, eu falei no começo para vocês, eu vou comparar dinheiro com conta para pagar. Esperando que, para ser adimplente, não dever para ninguém, eu tenho que ter mais dinheiro do que conta para pagar. E para simplificar a nossa análise, existe um índice que mede a liquidez corrente, que é você pegar dinheiro e dividir por conta. Como você divide, você está achando uma proporção. Quantas vezes o valor que está embaixo é maior ou menor que o que está em cima da fração. Então, se minha liquidez corrente é igual a 2, o que significa? Que eu tenho o dobro de dinheiro do que conta para pagar. Eu consigo pagar as minhas contas e sobra uma parte para você pagar outras contas, contas inesperadas, ou para que você faça algum tipo de novo investimento com esse dinheiro que você conseguiu, de modo eficiente, não gastar. Tá? Então, sempre que alguém calcular a liquidez, significa se eu consigo pagar as minhas contas ou não. Que para uma empresa que vende ações na bolsa, é muito importante.
Ok? Muito importante. Conseguir pagar suas contas em dia é bem interessante. Tá ok? Então, primeiro índice de liquidez é a liquidez corrente. Aqui, vamos tentar discutir um pouco as preocupações que nós temos que ter com a liquidez corrente. Aqui é o seguinte, ó, lá no ativo circulante a gente tem 3 contas principais. Caixa, que já é dinheiro, então está disponível para a empresa. Banco, que em alguns casos é dinheiro na hora, o saque e o uso. Em outros casos, não é alguma coisa assim de muito preocupante. Mas aqui dentro do ativo circulante tem o estoque. E o que significa você pensar num estoque superavaliado? Produzir um sapato na moda, mas por algum motivo eu não consegui vender esse ano. Vou vender só o ano que vem. De repente, aquele item que você não vendeu, por algum motivo, porque você estava cansado e tudo mais, ele teve o poder aquisitivo muito alto. Então, de repente, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Então, tem que avaliar se aquele estoque daquele mês não vendido, no próximo período eu vou vender pelo mesmo preço. Como você pensa em moda, se o estoque tem ligação com moda, eu posso não conseguir vender tão bem assim um item de uma coleção passada, porque já acabou a moda, todo mundo já usou, e para quem é ligado nisso não vai trabalhar mais. Então, o seu estoque fica super avaliado. Você espera vender por um valor, mas com uma demanda ela está muito baixa, eu vou ter que entregar por um preço mais barato. Tá? A mesma coisa quando você pensa em estoque obsoleto, que é estoque velho. Ninguém vai querer vender hoje um videocassete, porque não existe mais comercialmente falando. Tá? E também perceber o risco que você corre comprando alguns papéis na bolsa. Risco, que ele pode não subir, pode não se valorizar, pode não vender mais nada do que ele vende, você perder dinheiro. Ou ele fica lá parado, você não conseguiu fazer muita coisa com esse dinheiro porque ele ficou mal investido. Outra preocupação que você tem que ter na liquidez corrente é trabalhar com uma boa sincronização entre o dinheiro que você vai receber e vai pagar. O que significa isso? É você garantir que você tem uma conta que vence dia 20 e você recebe esse dinheiro no dia 5 e já consegue fazer a venda sem problema nenhum. Você consegue pagar. O dinheiro que sobrou é de uma venda que você fez. O que você vai avaliar enquanto usuário é se o que você recebeu está adequado ou não. Se não, tem que tentar verificar como é que eu faço para tentar ter isso. Esse tipo de informação. Tá bem? Então tem que ter uma boa sincronização. Às vezes você tem. Falta 5 minutinhos para a gente fechar um minuto. Eu tenho uma visão pessimista do meu estoque, ele ficou muito caro para produzir e o meu cliente não vai pagar tão caro por isso, então tem uma relação muito ruim de custo e preço. E também tem que pensar que os estoques eles variam muito de ramo para ramo. Uma fábrica tem que ter muito mais estoque de uma empresa que conserta computadores, porque o estoque em si de quem conserta computadores é de peças, não tem ali acabou. Não tem muita repercussão, porque eu só lanço uma empresa em relação a isso. Então, o ramo faz diferença. E aqui uma deixa para vocês estudarem um pouco também. É interessante que cada um consiga avaliar o ramo que essa empresa que você está inserindo trabalha. Porque temos vários tipos de estoques diferentes, prazos diferentes, porque tem uma empresa grande e uma empresa pequena. Tá? Mas isso a gente vai discutir ao longo dos exemplos mais práticos que a gente vai fazer depois. Bom,
Aqui é um exemplo só, não achei nada tão bem feito, junto assim, nesse tempo, que é um tempo antigo, né? 10 anos. Mas nos dá uma base. Isso aqui é o ramo do setor têxtil, tá? E a Grendene tem uma liquidez de 5,9. Vamos botar para 6. Então, a cada R$ 1 que eu devo, ela tem R$ 6 no dinheiro ou quase dinheiro, que ela pode sacar a qualquer momento, se estiver disponível, e pagar isso. Tá? E aí vai do quase 6 para o 2,8, que não é ruim também, não. Aqui a gente vai discutir a proporção do estoque no ativo total. O peso que o estoque tem. Porque pensem comigo, última frase antes de acabar o tempo. Não conseguir vender o produto é normal. Às vezes você foi pela via errada e deu um problema. O que eu vou medir para a liquidez seca? Eu vou medir para a liquidez seca a proporção dos estoques ou na vida da empresa. Se eu estou com muito estoque, a ponto de prejudicar para a empresa os outros passos, né? Tem que avaliar isso aí. Então, como é que você faz o estoque girar mais rápido? De acordo com o seu cálculo, está muito alto. Como é que eu faço vender mais rápido? Promoção, propaganda, qual é o jeito? Então, tem que pensar que o indicador avalia um cenário, uma situação, dá possíveis caminhos, mas a decisão final ela é sempre sua. Tá? Liquidez seca. Aqui é a liquidez imediata, que é um índice que é usado, não muito, mas é usado. Usado no sentido das pessoas terem informação sobre ele, que é o termo disponibilidades, que é o disponível deles, CARNFA, disponibilidade, banco, e o passivo circulante. Então, aqui a pergunta é a seguinte: a empresa consegue pagar as contas dela, todas as contas de um ano, imediatamente? Então, tirando o dinheiro do caixa e de algum outro investimento que você pode sacar na hora, deu certo, né? Você fez frente a isso. Então, tem que pensar. E aí, um último, que é a liquidez geral, onde eu estou aqui, porque eu trabalho com todos os ativos circulantes e RLPs e todos os passivos ELP, pegar curto e longo prazo. Então, qual é a ideia da liquidez geral? Eu tenho todo o meu dinheiro de curto e longo prazo, que eu vou trabalhar com todas as minhas contas também de longo e curto prazo, para ver o que dá. Se eu consigo pagar, se não consigo, como é que eu faço para ter isso claro e conseguir fazer uma coisa efetivamente. Então, notem, vocês vão ter informações, indicadores, para que vocês tomem o caminho correto para a empresa. Tá? Então, liquidez indica coisas do pagamento dela. E aqui só uma observação sobre a liquidez geral, né? Eu tenho que pensar que alguns passivos, para você começar a pagar, são de prazo curto. E alguns recursos que você usou de prazo curto, que é o estoque para pagar as contas, pode não ser mais viável fazer isso. Eu tenho que pensar na relação de dinheiro e de investimento ou financiamento. Já vimos que o estoque pode estar mal dimensionado, pode ter série de modo, tudo mais, né? E no fim das contas tentar equilibrar um pouco os prazos, para que você não consiga, devendo alguma coisa, ficar sem pagar.